Olá pessoal, eu sou o Rafael, produtor de conteúdo literário no Instagram @elrafa.lit, e é com muito prazer que eu posso dizer que eu sou uma das 10 pessoas que o Isaías do Livro Bacana convidou para montar esse time que é o canal Mais Literatura. Então esse vídeo de hoje é para me apresentar, falar um pouquinho sobre mim e falar de um livro que meio que mudou a minha vida quando eu o li a primeira vez. Bom, eu decidi desde pequeno que eu queria trabalhar com literatura, eu queria estudar mais, ler mais, então eu fiz letras, português e inglês, e trabalhei dando aula de inglês em curso, trabalhei por 10 anos assim, depois eu trabalhei dando aula particular, também já dei aula de literatura, já dei aula de redação, já dei aula em colégio, já dei aula até em graduação. Hoje em dia eu não estou na sala de aula com muita frequência, apenas quando abre uma determinada pós, uma especialização em língua portuguesa, e aí eu dou o módulo de literatura. Ou seja, consegui trabalhar com literatura. Na uma parte do tempo eu trabalho, enfim, revisando livro, eu trabalho com coisas com livro, né, e fazendo curadoria de evento, enfim, coisas relacionadas à literatura. Também por isso que eu tenho uma ligação muito forte com literatura contemporânea, né, com os novos autores, com as novas editoras independentes e tudo mais, né. E aí, eu queria falar de um livro que mudou minha vida, e para isso eu preciso dizer que eu comecei a ler muito cedo, eu comecei a ler como criança ainda, de uma forma que eu acho que muita gente da minha geração também começou, né, com aqueles clássicos, hoje clássicos, na época era um fenômeno de vendas, que era a coleção Vagalume, e o outro fenômeno de vendas, desde que foi publicado pela primeira vez, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. No caso do Sítio do Pica-Pau Amarelo, tem uma curiosidade, né, porque uns, 10 anos antes, enfim, 15, sei lá, tinha tido uma série de TV de muito sucesso, que depois foi reprisada também com muito sucesso, enfim. E aí era comum você ter livros nas casas das famílias, talvez um primo, tio, avô, enfim, no meu caso era a casa dos meus avós, que tinham os livros do Monteiro Lobato. Então eu herdei a coleção e li todos. E foi muito importante eu ter lido isso naquela época, porque o Monteiro Lobato, ele não escrevia livro para criança de uma forma boba, muito pelo contrário, ele tratava de absolutamente qualquer tema, até sobre petróleo ele tratou. Então foi muito legal eu ter esse contato com ele primeiro. Mas o livro que eu quero falar com vocês não é o livro do Monteiro Lobato, desculpa aí. É um livro que me pegou na adolescência, que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Eu não li nessa edição, é óbvio, não sou tão jovem assim, eu ainda tenho a minha primeira edição, que era comum, né, esses livros muito importantes, enfim, para a história da literatura brasileira, serem lançados em edições bem fininhas, com até letra grande e tal, para serem adquiridas por alunos, para serem usadas em sala de aula, né, livro didático, paradidático, etc. Bom, no caso da Hora da Estrela, por que esse livro me pegou? Eu tive professores muito bons no colégio de literatura, né, até meio que por isso eu acabei seguindo esse caminho, e eles levavam a gente, né, influenciavam a gente, melhor dizendo, para ler os livros fora da sala de aula. Então era comum, se um autor era estudado, da gente ter aquele incentivo do professor para procurar outros livros daquele autor, ou autores que não podiam ser contemplados no tempo de aula. No caso da Clarice Lispector, quando eu li esse livro a primeira vez, cara, foi um espanto, eu não estava esperando por isso. É um livro que me pegou pelos pés, assim, me virou de cabeça para baixo. Logo de cara, por conta disso aqui, ó. Os títulos, cara. O livro se chama Hora da Estrela, talvez, porque ele tem outras opções de título. Ele se chama A Culpa é Minha, ou A Hora da Estrela, ou Ela que se arranje, ou O Direito ao Grito, ou O Lamento de um Bully. Oi? Ela não sabe gritar? Mano, o fato de você ter, dentro de uma obra, um título que não é finalizado, né, que você tem várias opções de título, isso não é algo que você espera quando você é um adolescente que está lendo As Sete Faces do Crime, sabe? Aquela coleção de contos só com autores de policial e mistério.
Isso daqui é um outro barato, é uma brincadeira com a linguagem, é uma brincadeira com a literatura que nos pega de outra forma, que faz com que a gente encontre um outro universo. Então, então tem autores assim, que falam de literatura claramente, que fazem esse tipo de brincadeira. E aí, cara, no meu caso, que já gostava de literatura, acabei caindo, né, mergulhei nesse livro. Talvez depois eu faça, caso vocês queiram, um vídeo com uma resenha um pouco mais elaborada. Mas basicamente, Clarice Lispector criou um personagem, um homem, que é o verdadeiro, vamos dizer assim, autor deste livro, né, o narrador da obra. Ele cria uma personagem, que é a Macabeia, uma personagem do Nordeste, que tem que sair do Nordeste por conta das condições complicadas da época e vai tentar uma vida melhor no Sudeste, como aconteceu com, nossa, diversas gerações por conta do êxodo, né? E ele entra em contato com essa personagem. Isso é outra coisa que me chama muita atenção, cara. Como assim você tem um personagem narrador que entra em contato com um personagem que está ali vivendo a história, o protagonista? Caramba! Então são muitas coisas dentro desse livro que mexeram com a minha cabeça. Além disso, toda uma elaboração com a linguagem. E aí temos que lembrar sempre, a literatura é talvez a melhor forma, né, a mais forte forma de você entrar em contato com o outro, de você entrar em contato com um outro ser humano, né, uma outra forma de ver o mundo, outras angústias, outras tristezas, outras vontades, outros desejos. E aqui você tem uma personagem complexa, que é a Macabeia, que é uma personagem, vamos dizer assim, é uma pessoa simples, não tem grandes ambições, tudo que ela quer é sobreviver. E, caramba, ainda assim você tem esse narrador, que é um personagem um pouco mais arrogante, um pouco não, né? Comparado com a Macabeia, ele é 1 bilhão de vezes mais arrogante. Mas, cara, essa mistura dá um caldo muito bom. Esse é um dos livros que eu li mais de uma vez, não é comum eu reler livro, por falta de tempo mesmo. Eu quero sempre conhecer novos autores e novas obras, então é difícil, mas os livros que eu mais gosto são livros, obviamente, que eu reli, e esse é um deles. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, quando eu vier com uma resenha. E é isso, valeu!